Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é sexta-feira, 24 de dezembro, e nós vamos ao nosso último devocional curtinho a respeito do Natal. Amanhã nós teremos o nosso estudo bíblico, que ao invés de ser no domingo, vai ser no sábado, por conta do Natal, do dia do Natal, dia 25 de dezembro. E no domingo nós teremos uma devocional curtinha, como se fosse no sábado. Antes da gente continuar, por gentileza, peço a você que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você gostou, se você for edificado por essa passagem, por esse vídeo, por todo esse conteúdo. E também que você possa interagir com a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Então, hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Vamos lá? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim também, José foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. O relato mais detalhado do nascimento de Jesus, quem dá é Lucas, o evangelista, o médico amado, né? O médico que andou com Paulo, o médico que escreveu não só o Evangelho de Lucas, como também Atos dos Apóstolos. Né? Toda a narrativa de Atos, todos os detalhes ali foram escritos por Lucas, provavelmente com a ajuda de Paulo naquilo que ele não sabia, né? Mas o evangelho mais detalhado, mais cheio de detalhes, com riquezas mesmo, uma narrativa rica em detalhes, nós vemos em Lucas. E aqui ele fala por que José e Maria foram até Belém. Nós vimos essa semana que Deus havia prometido o Messias, né? Filho de Davi, o Messias que viria da linhagem de Davi, que nasceria inclusive na cidade de Davi, em Belém, casa do pão, Bethlehem, casa do pão. E Jesus lá na frente vai dizer que ele é o pão da vida, né? Então, Jesus nasceu, o pão da vida nasceu na cidade chamada Casa do Pão. Mas também Deus já havia prometido que Jesus nasceria em Belém porque era a cidade de Davi. E Lucas vai contar os detalhes por que é que José e Maria, que moravam na Galileia, foram até Belém. Né? A Galileia fica no norte de Israel, um trajeto bem longínquo aí até Belém. Um trajeto de em torno de 145 a 130 quilômetros. Não é um trajeto curto para se fazer a pé, né? Muitos dias de viagem. Então, por que é que José e Maria, que moravam em Nazaré, foram parar em Belém, no sul de Israel? Moravam no norte e foram até o sul, porque o imperador romano exigiu um recenseamento, né? Onde todos deveriam se alistar e deveriam fazer isso na cidade dos seus antepassados. Então, José, que era da linhagem de Davi, como Deus já havia prometido em muitas, inúmeras profecias, que Jesus viria da casa de Davi,
que o reino, que o cetro jamais se apartaria de Davi, José teve que ir a Belém para se alistar para o recenseamento e levou junto a Maria, sua esposa, e que estava grávida. E chegando lá, a cidade estava lotada de gente, né? Muita gente na mesma situação que José, e não havia lugar em nenhuma hospedaria para que eles pudessem passar a noite, pernoitar, descansar. E eles foram parar numa estrebaria, né, no lugar dos animais descansarem. E ali, naquela noite, Jesus nasceu e foi envolto em panos e colocado numa manjedoura, que é um lugar para os animais beberem água, né? Então, no meio de tanta simplicidade, Deus trouxe ao mundo o seu filho, aquele que seria 100% homem e 100% Deus. Aquele que Filipenses vai dizer que se esvaziou de si mesmo e não achou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se gabar, não é verdade? Não, mas ele assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte, morte de cruz. E a humilhação de Jesus não foi a morte foi o ápice, né? A morte na cruz foi o ápice da humilhação. Mas Jesus, com toda a sua grandeza, com toda a sua majestade, com toda a sua divindade, o seu poder, assumiu essa forma e veio ao mundo um bebezinho no meio da simplicidade. Ele não escolheu nascer nos grandes palácios, nos lugares luxuosos daquela época, não. Ele escolheu nascer no meio dos humildes. Glórias a Deus por isso, porque Deus revela a sua palavra aos pequeninos, não só aos pobres, mas aqueles que são humildes de coração, né? Às vezes até abastados, mas que são humildes de coração. É a esses que Deus se revela, né? Ele diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, ele se revela àqueles de nós que reconhecem a sua miséria, a sua doença, a sua necessidade de Deus. Aleluia! Glórias a Deus por isso, amém? Eu espero que essa passagem traga alento ao seu coração, traga amor ao seu coração, gratidão, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e o fez isso da maneira mais humilde, mais simples que poderia existir, mas também a mais sincera, a mais verdadeira, a mais linda de todas. E Jesus veio ao mundo em Belém, cidade do pão, cidade de Davi, Belém Efrata, cumprindo todas as profecias a respeito do Messias, filho de Davi. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e desde já, um Feliz Natal.